noite a todas e todos. Conseguem me escutar? Maravilha. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite aqui para participar da atividade. Queria agradecer o convite do Zé e toda a equipe que está envolvida, né? O Vitor, o João, a Paula. Satisfação de conhecer hoje a Ana Luísa também, colega aqui de mesa. Né? Muito feliz mesmo com a possibilidade de participar dessa atividade e também com a montagem dessa exposição. Eu acho que é uma iniciativa extremamente, enfim, feliz aqui do Centro Maria Antônia, do Zé, toda a equipe que está montando, né? E fico realmente muito contente de poder participar da abertura dessa exposição. Só triste não ter visto ainda ela, né? Mas daqui a 2 semaninhas ela vai estar aí disponível para as pessoas poderem visitar, conhecer e tudo mais. Bem, eu pensei em fazer uma fala muito breve aqui sobre algumas questões relacionadas, né, à ditadura, política de memória, verdade, justiça, política de reparação, bem como sobre, né, digamos assim, como a gente pode pensar as construções, as obras de todo o projeto, né, do regime em relação à infraestrutura como elementos para pensar, né, exposições, para pensar vários aspectos a respeito, né, da ditadura. É uma fala muito breve. Ia fazer uma apresentação pessoal, mas o Zé já me apresentou aqui, então acho que isso é dispensável, né? Bem, a gente viveu, né, como o Zé falou, nos últimos anos, um período bem complicado da história brasileira, bem difícil, né, com a extrema-direita no poder e tudo mais. E eu acho que isso, né, nos idos agora dos 60 anos do golpe de 64, faz a gente pensar muito, né, nas políticas reparatórias, né, e toda essa pauta de memória, verdade, justiça. Né, as políticas reparatórias, elas, digamos assim, elas se firmem justamente nesse tripé, né, que dizem respeito à política de memória, à política de verdade, à política de justiça. E é um tema que eu acho que a gente precisa debater muito no Brasil, tendo em vista, né, o que a gente passou recentemente, e tendo em vista, né, os desafios que a gente tem adiante, que não são nada pequenos, né? Então, eu acho que, em relação a essas políticas, eu vou passar daqui a pouco alguns slides, a gente conseguiu avançar, né, em alguns aspectos, né, nos últimos anos. Então, por exemplo, no que diz respeito à política de verdade, né, a gente tem no Brasil, de certa forma, uma quantidade razoável de arquivos abertos, documentos, permitindo conhecer as violações aos direitos humanos que foram cometidas durante o período da ditadura. Então, a gente tem o Arquivo do Serviço Nacional de Informações, tem vários outros arquivos que estão disponíveis, malgrado, obviamente, a retenção de alguns arquivos por parte de militares que estiveram envolvidos na repressão política, dentre outros aspectos, como bem chamam os movimentos militantes, né, o Tortura Nunca Mais, vários outros movimentos chamam atenção, né, para essa, enfim, abertura não plena, né, parcial dos arquivos relativos à ditadura. A gente teve, né, no governo Dilma Rousseff, a montagem da Comissão Nacional da Verdade, que foi um avanço significativo. Hoje, né, muito, digamos assim, objeto de revisão e tudo mais, críticas, de certa forma, por alguns setores sociais, por conta, né, digamos assim, dos desdobramentos na relação do governo, do Partido dos Trabalhadores com os militares, por conta dos trabalhos da CNV, né? Lembrando, né, que a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, foi extremamente tardia no Brasil. Né? Lá na Argentina, aqui do lado, que eles têm uma política de memória, verdade e justiça muito mais avançada que a nossa, eles tiveram a CONADEP, a Comissão Nacional de Desaparecidos Políticos, montada logo depois do fim da ditadura no país. Né? Em 83 e 84, eles estavam montando aquela comissão e levantando uma série de violações e crimes cometidos pela ditadura, né, naquele país, e chegando, inclusive, ao levantamento de 30 mil pessoas que foram assassinadas durante a ditadura argentina. Então, a gente, de maneira muito tardia, né, mais de 20, 25 anos depois do fim da ditadura, conseguiu montar, né, uma Comissão Nacional da Verdade que conseguiu alguns avanços significativos, né, conseguiu realmente, digamos assim, avançar bastante nessa pauta. Né? Eu, particularmente, sou bastante, digamos assim, temerário, né? Acho que essa pauta da verdade, da memória e de justiça, a gente não deve ter muitos avanços nos próximos anos. Eu estou um pouquinho pessimista em relação a esse processo. No que tange à justiça, também, a gente tem muitos atrasos. O Brasil é muito retardatário nesse processo, né? E a gente tem, né, digamos assim, toda uma interpretação
né, bastante complicado. A própria lei de anistia em si, a forma como ela foi implementada pela ditadura, é, né, um processo que dificulta um pouco as reparações, né, e a forma como ela é interpretada pela justiça brasileira, né, é um problema bastante para a gente, de fato, realizar uma política reparatória de justiça em relação aos crimes e às violações cometidas naquela época, né? Então, a gente tem essa aberração no Brasil de que nenhum torturador, né, e a gente sabe os nomes deles, o Brasil Nunca Mais, de vários outros levantamentos, conseguiram apurar esses nomes, né? Nenhum torturador, nenhum perpetrador de crime de sangue, né, sofreu qualquer forma de, né, punição, julgamento que seja, né, aqui no Brasil, né? Então, a gente tem realmente uma limitação muito significativa, né, em relação a esse processo, inclusive também aos sócios privados, aos sócios empresariais da ditadura, que são agentes fundamentais na política de perpetração do terrorismo de Estado ao longo daquele período, né, mas, queira ou não, a gente conseguiu alguns avanços significativos, né, nos últimos anos. Então, toda uma mobilização aqui em São Paulo, o trabalho de sindicatos, do IEP, conseguiu com que a gente tivesse, né, a ação do Ministério Público Federal contra a Volkswagen e também que acabou redundando ali no acordo, no TAC, no termo de ajustamento de conduta, né, da Volkswagen no Brasil, com o Ministério Público Federal, tendo em vista, né, toda a participação que a multinacional alemã teve no processo, né, de, digamos assim, participação, colaboração e com a política de terrorismo de Estado, né, aqui no Brasil, né? A Volkswagen ela produzia fichas, relatórios sobre as atividades políticas de seus funcionários e fornecia, né, ao DOPS, ao Departamento de Ordem Política Social aqui de São Paulo, e esses documentos depois foram parar no APESP, né, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que caracterizaram, né, uma participação assim contundente, digamos assim, da Volkswagen nas políticas, né, repressivas aqui no Brasil, particularmente aqui em São Paulo, né? E na outra perna desse tripé, né, nas políticas de memória, também a gente, na verdade, dispõe, né, de um déficit histórico muito significativo, né? Então, acho que a gente realmente tem muitos problemas e muitas lacunas, de muito que avançar nesse terreno no que diz respeito à ditadura, né? Então, a gente olhar, né, nomes de logradouros, né, nomes de ruas, nomes de prédios, a gente tem vários ainda que fazem referências a figuras nefastas da ditadura, sem uma revisão histórica, sem uma modificação, sem a devida, né, modificação dos nomes, né? Países que passaram por períodos traumáticos, como o que a gente viu aqui, como a Alemanha com o nazismo, como a Argentina com a ditadura, como a África do Sul com o apartheid, desenvolveram uma política de memória em relação a essas questões. Então, por exemplo, eu lembro, né, nos idos ali da Copa de 2010, na África do Sul, né, que os nomes associados ao apartheid, ao regime de segregação racial no país até o início da década de 90, eles foram substituídos por nomes de vítimas, né, e pessoas que ficaram presas naquele processo, né, e eles tinham uma política de placas nas ruas, né, de prédios, de edifícios públicos, né, ruas, avenidas que tinham nomes, né, dessas pessoas associadas ao período do apartheid, elas estavam lá, grafadas com um X, e abaixo, né, a gente tinha um novo nome da rua, né, no processo de revisão histórica, mas sem esquecer, né, digamos assim, como a gente teve nomes que outrora fizeram homenagem a essas figuras, né? Na Argentina também a gente tem placas nas ruas, nos locais onde as pessoas desapareceram, fora os centros de memória e museus, né? Então, é isso que eu queria começar a mostrar aqui para vocês. Em outros países, a gente tem uma política de memória, eu acho que muito mais avançada que a nossa, países que passaram por ditaduras congêneres, países que passaram por regimes, né, civis militares, semelhantes aos vividos aqui no Brasil, as chamadas ditaduras de segurança nacional na América do Sul, no Cone Sul, durante a época da Guerra Fria. Então, ali, por exemplo, no Chile, eles fizeram um museu novo, né, o Museu da Memória de los Derechos Humanos, né, que justamente é dedicado, né, enfim, a trabalhar justamente a memória dos crimes cometidos pela ditadura do Pinochet a partir do golpe de 73. Né? Então, é uma iniciativa bem interessante e, infelizmente, a gente não tem no Brasil nada desse porte, né? Bem como no próprio Chile, eles usam o Estádio Nacional, que foi um centro de detenção e tortura logo depois do golpe de 11 de setembro, né, como um local dedicado parcialmente à memória,
né, daquele processo, de todo aquele arbítrio que foi cometido lá, né? Então, eles fazem uma visita guiada, eles fazem todo um processo de política de memória bem interessante, né? Ali um centro de memória, um local que tem a própria memória do espaço associado à ditadura. Na Argentina, né, o principal centro de tortura que a gente teve a partir de 76, na última ditadura argentina, né, aquela ESMA, né, a Escola Mecânica da Armada, o Centro da Marinha, lá em Buenos Aires, que foi o principal centro de tortura do país, né, tortura e detenção ilegal, e, enfim, outras violações aos direitos humanos, ele foi transformado, né, em um centro de memória, né, e a sede de várias organizações dedicadas aos direitos humanos. A Secretaria de Direitos Humanos funciona dentro do prédio, que antes era um quartel militar, que tem a marca de ter sido, né, usado como centro de detenção ilegal, centro de tortura, né, durante a ditadura naquele país, né? A gente não tem nada parecido com isso aqui no Brasil. A gente carece, de fato, de uma política dedicada a esse tema, né? Se a gente for nas universidades, nesses países, por exemplo, aqui, isso é uma foto lá em Montevidéu, no Uruguai, né, um colega meu, ele foi na universidade, existem placas com nomes de estudantes que desapareceram, né, que sofreram violações, que foram detidas, que foram mortos, né, eles têm toda uma ação nesse sentido, né. Na Argentina, isso é espalhado pelo país todo. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas muito interessantes. Inclusive, eu estou querendo chamar a atenção justamente para a ausência, para a lacuna de iniciativas e para a importância, para a relevância, né, da iniciativa que está tendo aqui no Centro Maria Antônia, com o Zé e todos vocês, né, porque a gente carece, de fato, de, né, iniciativas como essa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, de acordo com os arquivos do Brasil Nunca Mais, né, que levantou, né, com o material ali da Justiça Militar, né, os depoimentos das pessoas que, né, enfim, foram acusadas, né, pela Lei de Segurança Nacional, pelas leis vigentes, né, pela Justiça Militar como terroristas, subversivos, etc. A gente tem no Rio de Janeiro, ali na Barão de Mesquita, na Tijuca, né, o DOI-CODE, que foi o principal centro de tortura do Brasil. Mais de 700 pessoas alegam e foram torturadas naquele espaço, né? Nos idos ali da Comissão Nacional da Verdade, eles conseguiram fazer uma visita ao espaço para, né, enfim, apurar como era o ambiente, como as pessoas eram detidas lá, como eram torturadas, onde elas ficavam, né? O Mário Alves morreu empalado ali, né, na Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Dentre várias outras figuras, Rubens Paiva passou por lá, dentre outros tantos, né, prisioneiros, inclusive, mais famosos, né? E hoje, o que funciona lá? Hoje funciona um batalhão da Polícia do Exército, né? Hoje funciona ainda um quartel militar, né? Então, enfim, a gente tem uma dificuldade significativa. Eu não estou me criticando diretamente ninguém, mas eu estou pensando, né, enquanto, enfim, sociedade e tudo mais, a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito significativa de, né, fazer esse enfrentamento e transformar esses centros, né, que foram palco de terrorismo de Estado, né, em, enfim, um centro de memória ou algo assim dedicado, né, ao tema. Enfim, o próprio Hélio Gaspar, ele chama atenção numa coluna de jornal, certa feita, que, se a gente pegar o eixo ali, Rio, Niterói e Petrópolis, né, a gente tem um total de 150 museus e centros de memória. Nenhum deles é dedicado à ditadura. Não existe nenhum museu dedicado à ditadura, malgrado todo o impacto, toda a força, toda a relevância, né, toda, enfim, a ferida que foi a ditadura na cidade do Rio de Janeiro. A gente também não dispõe de placas em locais, né, notórios onde ocorreram. Aqui no Centro Maria Antônia, acabei de ver, tem uma placa lá, justamente, enfim, o Zé citou aqui na apresentação, do confronto que teve em 68 com os alunos da Mackenzie, com os alunos aqui da USP, né, e toda, enfim, a violência que teve nesse processo. Aqui tem placa lembrando isso. Mas onde o Edson Luiz foi morto, em 68, no Rio de Janeiro, lá na Rua Santa Luzia, perto da Cinelândia, não tem nenhuma menção, né, dentre vários outros ambientes da cidade onde ocorreram, né, desaparecimento forçado, assassinatos e outros crimes ali pela ditadura, né? Enfim, a gente tem um museu no Brasil dedicado à ditadura. Fica aqui na cidade de São Paulo, que é o Memorial da Resistência, né? É o único centro de memória, é o único museu do país inteiro dedicado a esse tema, né? E se a gente pensar justamente na lógica, né, da não repetição
na lógica justamente, né, da gente poder ter centros de memórias, para a gente poder levar crianças, para a gente poder levar estudantes, para a gente poder fazer um processo, um trabalho de conscientização pedagógico, né, para que a gente tenha uma consciência por parte da sociedade sobre o que foi a ditadura, sobre os crimes perpetrados naquela época, sobre as violações, sobre os assassinatos, sobre as detenções ilegais, sobre a não possibilidade de votação, né, de eleição para presidente da República e várias outras funções, sobre o que foi a censura, o que foi a tortura como política de Estado. Né? Existe uma demanda, uma necessidade de trabalho, né, digamos assim, pedagógico a respeito disso. Né? E se a gente não tiver centro de memória, se a gente não tiver exposições, se a gente não tiver museus, vai ser muito difícil fazer esse tipo de trabalho. Né? Eu fui algumas vezes a Buenos Aires e é muito bonito de ver, por exemplo, o Parque de la Memória, que é um lugar sensacional, né? Um parque dedicado à memória acerca da ditadura no país. E eu fui lá visitar, conhecer o espaço, e são vários ônibus escolares parados do lado do parque, e os professores e as professoras levando os alunos, levando as alunas para conhecer, para, né, explicar o que foi aquele processo, o que é aquele parque, a quem ele é dedicado e tudo mais. Né? Opa, tudo bem. Então, eu acho que é uma iniciativa muito interessante, a gente carece de iniciativas como essa. Né? Se você, na Alemanha, né, se uma pessoa fizer uma saudação nazista na Alemanha, essa pessoa pode ser presa. Existem leis, né, que indicam esse aspecto no país. E a gente lembra muito bem, em 2016, quando a gente teve aquela nefasta, né, aquela sombria sessão do Congresso Nacional, que votou pelo impedimento da então presidenta Dilma Rousseff. Né? Foi um show de horrores, aquilo a gente me lembra muito bem. E a pior fala da noite, no meu juízo, né, no meu humilde juízo, foi justamente da figura que, né, 2 anos depois, foi eleito presidente da República. Né? Um sujeito foi lá e homenageou um torturador, né, e não sofreu qualquer forma de represália sobre isso. Né? Ou melhor, não existe uma política de memória, uma política, né, que, digamos assim, coíba a pessoa de fazer uma homenagem, uma fala como aquela. Né? Ele recebeu uma cusparada na cara, acho que muito bem dada, mas ficou só nisso. Né? Então, enfim, eu acho que mostra um pouco, né, a exiguidade das políticas nesse aspecto aqui no Brasil. A gente tem outro problema, né? A gente tem vários locais públicos que ainda fazem referência, celebrando figuras, né, enfim, que são da época da ditadura. Então, a gente tem, inclusive, escolas dedicadas, né, aos nomes dos ditadores. Né? Então, essa é uma escola ali no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, chamado Presidente Arthur da Costa e Silva. Né, o que eu acho que é um descalabro, tendo em vista que, primeiro, não era presidente, não foi eleito, não tinha nenhuma legitimidade constitucional, legal, popular, né, era um ditador, né, e foi responsável pelo choque de autoritarismo da ditadura, que foi o ato institucional número 5. Né, então, enfim, daí, né, a demanda, a necessidade da gente poder avançar em relação a essas políticas de memória. Aqui em São Paulo, né, inclusive, os empresários associados à ditadura, diretamente ligados ao regime, são homenageados. Né? Não estou falando que isso seja uma peculiaridade de São Paulo, está no Brasil inteiro. Né? Então, o Sebastião Camargo era o dono da Camargo Correia, que era a maior construtora da época da ditadura e colaboradora da Operação Bandeirantes. Né? Então, é uma figura que foi altamente, né, vinculado e identificado com a ditadura, envolvido em vários processos ilegais naquele momento, inclusive, e que é celebrado aqui, né, com o túnel, com o nome de um túnel em São Paulo. Enfim, e justamente para tentar, digamos assim, lidar com dessa falta de política pública no que tange à memória, né, a gente organizou lá no Rio de Janeiro uma exposição, né, isso é derivado dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, que é uma comissão muito interessante, uma composição ótima, conseguiu avançar em vários aspectos. Né, e nessa comissão a gente teve justamente, né, um trabalho posterior, né, digamos assim, à entrega do relatório. Então, foram feitas várias recomendações, como na CNV, em várias outras comissões estaduais, municipais. Aqui em São Paulo também a comissão estadual e municipal foram ótimas, né, fizeram um trabalho incrível. Né, enfim, o mandato do deputado Adriano Diogo, que está aqui, né, inclusive, fez um trabalho realmente impressionante, muito bom. Né? Tive a oportunidade de poder estar presente em uma ocasião, quando a gente teve essa iniciativa.
mas o que a gente verifica é que lá existiu a indicação de que é necessário criar centro de memória, criar uma exposição. E eles pegaram o material, né, juntado na Comissão Estadual da Verdade e montaram uma exposição, né, e conseguiram, digamos assim, deixar montada ali no FRJ. E fizeram justamente esse trabalho de formiguinha, esse trabalho, né, de fazer um evento, chamar as escolas, fazer, né, tipo, visitas guiadas e tudo mais. E eu achei aquele processo, né, fui para uma atividade que teve ali no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, e eu achei a iniciativa muito interessante, né? E o que a gente fez? Eu propus, na equipe lá do Centro de Memória e Justiça da FRJ, que herdou um pouco, né, todo o aparato ali da SEV Rio, de fazer, né, uma exposição volante, né? Ficou na FRJ, a gente podia levar, né, na universidade onde eu trabalho, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma universidade na Baixada Fluminense, né, na Baixada Fluminense, uma região periférica do Grande Rio, da região metropolitana do Rio, né, é uma região mais pobre e tudo mais, e com menos acesso a museus, com menos acesso a exposições e tudo mais. O que a gente fez? A gente levou essa universidade para a biblioteca da faculdade, né? E a gente montou lá, e é um espaço de ampla circulação, uma biblioteca nova, com boa qualidade, um bom espaço, e fizemos várias visitas guiadas, inclusive com escolas do entorno, escolas da Baixada Fluminense, né, com alunos da própria universidade também. Né, fizemos, no semestre passado, um total, né, de 10 visitas guiadas, levando, em média, 20, 25 alunos, coisa assim, né, algumas centenas de alunos nessa exposição, né? Enfim, isso só para contar, né, uma experiência que a gente está tentando fazer a duras penas, né, diante dessa exiguidade das políticas em relação a esse tema, né? Por isso, eu acho realmente muito feliz, muito louvável a iniciativa aqui, né, dos professores aqui da Faculdade de Arquitetura da USP, de montar a exposição aqui no Centro Maria Antônia, né? Enfim, indo adiante, eu acho que tem alguns temas, aí, fazendo uma conexão agora um pouco com a minha pesquisa, com o meu trabalho, que de certa forma, vem de encontro, né, tem uma aproximação, uma convergência com o perfil da exposição aqui, né, que vai ser inaugurado em breve, né, algumas temáticas interessantes, talvez, eu penso, né, para, né, colocar, para, enfim, trabalhar em exposições como essa, são algumas questões que a gente vem discutindo muito no campo da historiografia acerca, né, da ditadura, né, que vão ser debatidas agora nos idos, né, dos 60 anos do golpe de 64. Primeiro, o fato de que, né, não se trata de um golpe militar exclusivamente, né, é um golpe com a participação decisiva, né, de alguns setores organizados da sociedade, em particular do empresariado. Né, eu acho que o Zé falou muito bem na sua fala de abertura, né, o grande empresariado internacional e doméstico, ele participa de maneira flagrante do golpe de 64, existem várias pesquisas sobre isso, né, em particular o livro, né, emblemático, né, do cientista político uruguaio, né, René Armand Dreyfus, que escreveu, né, 1964, A Conquista do Estado. Né, com aquele livro, Dreyfus, né, ele descobre um acervo muito significativo ali no Arquivo Nacional, que é do IPES, do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, um órgão fundado em 1961, que, malgrado o nome, né, meio, digamos assim, genérico, era um órgão de perfil, né, empresarial militar, que reunia grandes nomes da burguesia brasileira e associado ao capital internacional, né, e que teve um papel ali significativo no sentido de articular, né, digamos assim, um contraponto ao governo João Goulart e elaborar a própria derrubada do regime democrático brasileiro, além de pensar também uma reformulação do Estado e das políticas estatais no pós-tomada do Estado, no pós-conquista do Estado. Né? E eles, né, digamos assim, desenvolveram projetos que, com, né, acomodações, com acertos, com adaptações, veio a ser implementado no pós-golpe, né, que diz respeito a isso que o Zé muito bem falou aqui, né, antes de mim, que é o que a ditadura acabou proporcionando em termos de legado geral, né, que diz respeito a um processo de modernização autoritária excludente do capitalismo brasileiro. Né? A ditadura brasileira, ao contrário, por exemplo, da Argentina, ela não foi, digamos assim, destruidora, no sentido de já implementar uma lógica neoliberal, desindustrializante, reprimarizadora, né, ao menos não no início da ditadura, mas desde 64 foi justamente o oposto. Eles
mantiveram uma linha, entre aspas, desenvolvimentista, né, num desenvolvimentismo seletivo, né, e altamente excludente, que redundou no processo de acentuação da concentração de renda e riqueza, né, e no aumento das disparidades sociais, da desigualdade, da exclusão social, né, na sociedade brasileira. Então, a gente verifica esse processo, os empresários eles estão, digamos assim, participando do golpe de 64, essa foto, né, o engravatado ali é justamente um dos empreiteiros que eu estudei na minha tese, dos empresários da construção, né, o líder do Sindicato das Construtoras, né, que na noite do dia 31 de março está lá com seus capangas, né, o termo é esse, na casa de um jornalista, o Davi Nasser, no Rio de Janeiro, e ele fazendo telefonemas, próximo do Gobelito Couto Silva, próximo de militares, próximo de outros empresários, né, nas articulações ali, né, no calor do momento, para a derrubada do governo João Goulart. Isso mostra, no meu juízo, o protagonismo, né, isso é uma expressão, né, digamos assim, localizada, mas do protagonismo que os empresários tiveram no golpe. Eles foram bastante decisivos nesse processo. E, obviamente, que não só no golpe. Obviamente que isso se transcorreu durante a ditadura. Os estudos que a gente, enfim, tem realizado nos últimos anos, eles desagam na ideia de que a gente teve não só um golpe, não só militar, mas civil-militar ou empresarial-militar, no sentido de que a gente teve uma participação do empresariado, da classe dominante, da burguesia significativa na derrubada do regime democrático, e também, durante a ditadura, a gente teve um empresariado ali participando diretamente do processo decisório, das políticas públicas, do Estado, compondo os cargos-chave no aparelho de Estado, e sendo também beneficiários diretos das políticas estatais implementadas. Então, essas fotos aí são fotos do ditador Figueiredo, com o empresário Roberto Marinho, do Roberto Marinho, novamente, com Antônio Carlos Magalhães, que são figuras diretamente associadas à ditadura. A gente sabe muito bem como a Globo cresce ali durante a ditadura, associado diretamente ao regime e a todo o processo ali de, enfim, monopolização das comunicações no Brasil. E a ditadura também vai desenvolver esses grandes projetos, essas grandes obras, esse mega empreendimento de infraestruturas que redundam em vários processos, digamos assim, enfim, associados. Primeiro, um beneficiamento dos grandes empresários, as construtoras vão crescer muito com essas obras, vão se fortalecer muito nesse período, com o BNH também, com o Banco Nacional de Habitação, as fabricantes de equipamentos, material de construção também, de equipamentos de construção vão crescer bastante nesse processo, e a gente vai ter amplas violações sobre os trabalhadores que atuam nessas obras, como a Transamazônica, sobre as populações locais, populações indígenas, que sofrem violações gravíssimas com esse processo todo. Então, a Transamazônica é um grande projeto ali da ditadura, uma rodovia ali na região amazônica que guarda um pouco, digamos assim, esses processos todos combinados. E ela abria ali, digamos assim, uma estrada em toda a floresta amazônica para colocar em marcha esse processo. Aqui está um desenho da Transamazônica, que é essa aqui, que corta ali os estados, sai que era o estado de Goiás, hoje de Tocantins, passando por Amazonas, Pará, chegando até depois o Acre, na continuação dela. A gente também tem as grandes hidrelétricas, grandes usinas de hidroeletricidade feitas naquela época, com também uma certa combinação que a ditadura vai reforçar bastante, que são grandes centrais hidrelétricas que fornecem, que produzem, que fabricam, que geram uma eletricidade muito barata, e que beneficiam essas grandes construtoras, também grandes fabricantes de equipamentos elétricos, como as turbinas e tudo mais, e impactam de maneira bastante dura a população que vê suas terras alagadas naquela região. Então, povos indígenas, comunidades locais, pequenos agricultores, eles são duramente, digamos assim, afetados pela a construção dessas hidrelétricas, bem como uma devastação ambiental muito significativa, como é o caso Baubina, que foi eleita ali perto de Manaus, uma das piores hidrelétricas do mundo.
e foi uma obra aí da época da ditadura, né? Então, a gente tem uma expansão também, né, digamos assim, dessas hidrelétricas para a região amazônica, né? Isso é uma das marcas da ditadura, essa expansão do capitalismo brasileiro para a região amazônica, né? Com a justificativa da integração do território, coisas nesse sentido. Enfim. O projeto nuclear é esse outro grande projeto da ditadura. A gente vai ter, né, as usinas de Angra dos Reis e o acordo Brasil-Alemanha, né, que vai fazer o Brasil adquirir a tecnologia de enriquecimento de urânio, né, o projeto da bomba atômica da ditadura, que era um projeto ali colocado. Né, o propósito, né, um dos propósitos estratégicos do acordo Brasil-Alemanha é justamente esse: adquirir a tecnologia do enriquecimento de urânio para poder desenvolver a bomba atômica. Isso o Geisel admite, né, em diversos momentos, né, e eles constroem aquela grande usina lá em Angra dos Reis, né, bastante controversa em vários aspectos, né. Ponte Rio-Niterói, né, uma ponte gigantesca também, feita naquela época, enfim, entre Rio e Niterói, 10 mil operários envolvidos, várias mortes em acidentes de trabalho, né, e o viaduto lá no Rio, Paulo de Fronten, que tem um gravíssimo acidente de trabalho durante a obra, né, levou o Aldir Blanc a fazer aquela brincadeira da música, né, o bêbado equilibrista que caía à tarde como um viaduto. Né? Enfim, aqui perto, né, em Barueri, a gente vai ter a maior estação de tratamento de esgoto do mundo, né, que é em Barueri, né, com impacto bem significativo para a população do entorno e muito favorecimento da Camargo Corrêa, que vai fazer, né, ela vai usar o tatuzão da obra do metrô para fazer os grandes, né, canais de ligação da ETE de Barueri com a região metropolitana da cidade de São Paulo, né? Enfim, essa aqui é uma foto, né, e uma questão interessante, para ir fechando aqui a minha fala: pensar esses grandes projetos, essas grandes obras associadas a esse, né, plano maior da ditadura de modernização do capitalismo brasileiro, como essas grandes obras elas vão gerar, com, né, todo o desmantelamento da estrutura sindical dos trabalhadores, né, com toda a fragilização que eles vão proporcionar mediante a política de repressão, né, aos sindicatos logo após o golpe de 64, proibição das greves e tudo mais, a gente vai ter, né, todo um descuido, né, digamos assim, proposital por parte dos empresários, das empresas, em relação, né, à segurança do trabalhador, né? Então, isso incorre no processo, né, de crescimento econômico, né, fragilização e perseguição dos sindicatos e suas lideranças, né, e os empresários no poder. A gente vai ter o Brasil escalado à condição de recordista internacional de acidentes de trabalho, né? E isso que a gente vai ver recorrentemente durante a ditadura, um acidente como esse, como um dos módulos ali do viaduto Paulo de Fronten, no bairro do Rio Comprido, no Rio de Janeiro, caindo durante a obra em 1971, matando imediatamente dezenas de pessoas, né? E são vários outros casos assim. E a ditadura ainda tinha uma política, digamos assim, de culpar os trabalhadores pelos acidentes dos quais eles eram vítimas. Então, a Fundacentro, que é a fundação ligada ao Ministério do Trabalho, produzia peças de propaganda, né, mostrando que os trabalhadores eles tinham sido acidentados porque eles se descuidaram, né, e eles deveriam se cuidar mais. Isso quando várias fotos e, obviamente, depoimentos e toda a realidade, digamos assim, tangível naquela época mostrava que havia, né, uma falta de EPIs, uma falta de, né, digamos assim, equipamentos de segurança no ambiente de trabalho, né, em todos os momentos naquele contexto, né? E nessas grandes obras, nesses grandes projetos, a gente tem, né, uma quantidade enorme de acidentes de trabalho, inclusive uma quantidade enorme de mortos em acidentes de trabalho. Para você ter uma ideia, a gente soube no ano passado, né, com uma entrevista à Itaipu Binacional, né, por parte da agência pública, eu fiz parte de um grupo de pesquisa que se dedicou, né, a tentar entender a obra de Itaipu e tudo mais, e a gente não conseguia saber a quantidade de acidentes, né, a quantidade de mortes na obra, né, e a gente descobriu que a quantidade de acidentes, né, é basicamente a quantidade de trabalhadores na obra, né, havia registro de mais de 40 mil acidentes naquela obra, né, um negócio realmente muito elevado, e mais de 100 mortos na obra de Itaipu, que é a maior obra da ditadura, né, hidrelétrica ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, 106, né, isso em números oficiais, obviamente, né.
Então, assim, tem várias pesquisas que mostram uma elevação significativa dos acidentes de trabalho durante a ditadura, né? Isso em meio ao processo chamado Milagre Brasileiro, né? Então, ao longo da década de 70, esses acidentes vão ampliando e as mortes em acidentes de trabalho também vão ampliando. As pesquisas, né, a Ana Beatriz Barros Silva pesquisou isso e ela chega ao número de 60 mil pessoas que morreram em acidentes de trabalho durante a ditadura. Né? A gente tem, por parte da extrema-direita, uma conceituação completamente, digamos assim, falha e né, mal intencionada de chamar a ditadura brasileira de ditadura branda. Né? A Folha de São Paulo né, embarcou nesse processo, a Folha, que é, né, sócia, cúmplice e, digamos assim, teve diretamente envolvida, agente do terrorismo de Estado durante a ditadura, né, emprestava seus caminhões, né, ao aparato repressivo e tudo mais. E depois figuras como o general Mourão, né, foram repetir, né, dizendo que a ditadura brasileira não foi tão violenta quanto a ditadura argentina. Ora, foi muito violenta e a violência de Estado ela não é só medida, obviamente, pelas mortes. Né? Se o relatório da CNV fala de 434 pessoas mortas, né, por crimes políticos, enfim, vítimas políticas da ditadura, né, isso não expressa necessariamente uma violência menor do que os 30 mil lá na Argentina. Né? E se a gente olhar para outros aspectos, como os acidentes de trabalho, e esse número de 60 mil pessoas que morreram em acidentes, né, e pensar que esses acidentes ocorreram e essas mortes ocorreram por conta da correlação de forças específicas implementada com o golpe de 64, a gente pode pensar essas pessoas como vítimas da ditadura, né, e vítimas da violência de Estado naquela época, que desestabilizou, desmantelou as estruturas sindicais, desmantelou a capacidade dos trabalhadores se organizarem, poderem pleitear melhor segurança no ambiente de trabalho. Né? Então, o discurso da ditadura branda, nesse aspecto, né, ele perde todo sentido. Perfeito? Então, para ter uma ideia, o Brasil, naquela época, né, no ano de 1980, especificamente, tinha metade da população economicamente ativa dos Estados Unidos e o dobro da quantidade de mortes em acidentes de trabalho, segundo números oficiais. Isso, números oficiais, deu uma ditadura, que a gente deve colocar em suspeição, obviamente. Né? E, obviamente, quem liderava esse processo, né, quem liderava esses acidentes, era a construção civil. Né? Então, quando o Chico Buarque, naquela música Construção, fala que o trabalhador morreu, o operário morreu, né, na contramão atrapalhando o tráfego, ele está, né, digamos assim, retratando algo que é cotidiano, infelizmente, na realidade do Brasil, ali, né, passagem da década de 60 para 70, né, no auge do milagre, do chamado milagre brasileiro, quando a gente tinha uma quantidade enorme, né, de trabalhadores morrendo e sendo vítimas da ditadura. E eu acho que, para terminar, é importante salientar isso. É uma ditadura empresarial militar que tem como vítima principal não, né, enfim, as pessoas que estavam se opondo só à ditadura e tudo mais, mas a classe trabalhadora. Né? Esses eram a grande vítima da ditadura. Né? O golpe de 64, o AI-5 é contra a classe trabalhadora. Quem mais sofreu naquela época foram os integrantes, as integrantes ou os integrantes da classe trabalhadora, né? Digamos assim, sofreram com o regime anti-trabalho, com o regime pró-empresarial, e que trazia aos trabalhadores violência e todo esse processo todo, inclusive mortes, acidentes e mortes, como a gente pode ver. E, enfim, só para terminar, grandes obras da ditadura tiveram muitas mortes, né? Esse é o último slide, e por isso que eu acho que, né, para a gente retratar essas questões, é extremamente significativo e importante a gente poder ter uma iniciativa como aqui do Centro Maria Antônia, do Zé, do Vitor, né, do João, da Paula, de fazer uma exposição sobre a ditadura, né, o que foi a construção do Brasil naquela época, para a gente poder ter, né, um avanço, né, nas políticas de memória, verdade e justiça. E eu acho que a gente tem que partir um pouco da gente, né, no contexto atual. Eu acho que, enfim, essas iniciativas são super importantes. Aí eu queria realmente terminar saudando aqui os colegas por organizar essa exposição, que vem no momento ótimo, é extremamente necessário e urgente a gente trabalhar essas questões. É isso, gente. Obrigado.